Olá, hoje nós vamos falar com vocês sobre um dos 4 sentimentos de culpa, tá? É, é, Sentimentos de culpa dos quais se geram outros. O primeiro sentimento de culpa é o sentimento de culpa por ter causado sofrimento ou a morte de uma pessoa. Então, o sentimento de culpa por ter causado sofrimento às pessoas as quais amamos podem estar relacionados às preocupações que pensamos ter criado aos nossos pais, com as nossas escolhas, muitas vezes contrária, né, às suas expectativas. Por exemplo, quando você se casou com um homem, uma mulher, pessoas inaceitáveis, né, aos seus pais. Um outro caso é por ter deixado os estudos, né? Quando você sabe que eles fizeram de tudo é mais, como sacrifício econômico para permitir esses estudos. Outra situação pode ser aquela de ter vivido a separação ou um divórcio, né? E você pensa que isso possa ter causado indignação aos seus pais, né? Pais tradicionais, etc. Ou então que essa separação, esse divórcio tenha privado, né, os seus filhos a presença do pai e da mãe, da figura, de uma das figuras, né? É, materna ou paterna. Uma pessoa, por exemplo, com uma situação como essa que eu apenas falei, ela desenvolveu um câncer no útero, tá? Ela separou-se de seu marido apenas uma semana depois do nascimento de sua filha. Depois que nasceu sua filha, depois dessa separação, ela deixou a filha com a sua mãe, ou seja, a avó materna. É justo tempo para ela poder colocar em ordem a vida dela, em ordem a vida mental também, né? Etc. E um dia essa sua mãe disse uma coisa muito interessante para ela que ela registrou. Essa mãe disse: "Eu me sacrifiquei toda a vida por vocês." Então o que que aconteceu? Essa moça, apenas separada, ouvindo isso, respondeu à mãe que jamais queria dizer isso, um futuro à sua filha, né? Mas no fundo, ela se sentia muito egoísta por ter privado a sua filha da presença desse pai, porque a separação foi provocada, mas a decisão foi dela. Bom, pouco tempo depois desse diálogo, né, que ela teve com com a sua mãe, ela começou a perder sangue, tá? O resultado era já a presença de células, né, cancerígenas. Os médicos indicaram a ela, inclusive, a retirada do útero, né? Eles queriam limpar tudo, mesmo durante as várias tentativas de terapia que ela estava fazendo, né? Mesmo porque eles disseram que ela não teria mais possibilidade de ficar grávida. E olha só, pouco tempo depois ela conheceu uma pessoa que seguiria o seu segundo companheiro de vida. E olha o que aconteceu. Esse amor, né, que voltou à tona por uma nova pessoa, uma nova possibilidade de família, gerou um outro filho. Ela ficou grávida. Interessante, não? E olha só, os problemas menstruais dela desapareceram. E assim o sentimento de culpa que ela tinha, né, de ter privado a filha de uma figura paterna também sumiu, né? Os problemas menstruais desapareceram, etc. Ela conquistou uma figura paterna e criando assim uma nova família. Mas daí, 5 anos depois, ela viveu uma nova separação. E semanas depois, os sintomas do câncer voltou. Ela lembrou-se imediatamente do que tinha acontecido, fez a conexão entre os vários eventos anteriores ao atual e imediatamente conseguiu eliminar quase que todo esse novo sintoma de tumor. Por quê? Porque ela libertou-se, né, do sentimento de culpa
por ter sido causa de sofrimento de sua mãe, porque ela compreendeu com aquela mensagem da mãe, ela compreendeu a mensagem da mãe, que a mensagem da mãe era essa, né? Que ela quis dizer o quanto ela era capaz de amar os filhos. Ela não estava querendo, não estava intentando contra a filha um sentimento de culpa. Ela só queria transmitir que todo o sacrifício que ela fez foi por amor. E no amor não existe culpa, ok? Ela só quis dizer, eu sacrifiquei a mim mesma, mas por amor a vocês. Foi uma decisão da mãe e não uma decisão dela como filha, ok? E quanto ao sentimento de culpa pelos filhos, ela aceitou uma dura lição e que ela passou a integrar na vida dela, que é a do destaque. Isso explicava os vários eventos que a influenciaram, né? Da morte precoce do pai, dela, a ausência da mãe, etc. E muitas vezes acontece de os filhos terem a nossa mesma experiência, não é mesmo? E daí o que aconteceu? Ela não se sentindo mais culpada, os sintomas de novo desapareceram. A vida dela voltou à ordem, à normalidade, tá? Então, um sentimento de culpa por ter causado a morte pode estar também relacionado a um aborto voluntário. Pode tocar tanto o homem quanto a mulher, tá bom? Um homem, por exemplo, agora o caso que eu vou contar, né? O homem que se sente em culpa por ter induzido, por exemplo, a companheira a um gesto fatal para o feto, né? Ou seja, ao aborto. É o caso do, vamos chamar essa pessoa Marco. Ele começou, depois de ter induzido a sua noiva a ter abortado, ele começou com a mania de arrancar os fios de cabelo, a tal da tricotilomania, né? A ficar arrancando os fiozinhos de cabelo, um pouco por vez até formar alopécias esparsas por toda a cabeça, né? Como uma forma de punição a sua beleza pelo gesto que ele fez, mas era uma forma também de descarregar o estresse dele, né? O sentimento de culpa de Marco, olha só, desapareceu quando ele entendeu que o gesto final foi dela. E que ela, porque na verdade ele entrou em contato com a sua verdade. Ele simplesmente queria adiar esse evento para um período melhor, porque ele não estava pronto para ser pai. Ele só queria que aquele filho, para a felicidade do filho, viesse no momento melhor. Mas o que aconteceu com a sua companheira depois desse aborto? Vamos chamar ela ficticiamente de Lúcia. Ela teve um tumor no ovário, né? Porque foi um aborto voluntário e nasceu nela outro sentimento de culpa, né? Por ter sido responsável pela morte do seu feto. É como uma forma de punição, né? É como a morte do ovário. Eu matei, eu não tenho mais direito de ter outro filho, tá? E daí nasce outro sentimento de culpa, que é o sentimento de estar no mundo, de estar ao mundo, tá bom? Eu fui responsável pela morte de alguém, eu não mereço estar neste mundo. Muitas vezes dizemos essas frases sem entrar em relação com a nossa realidade, é o subconsciente que manda ela, né? Mas se você for fazer um estudo, uma análise profunda da tua vida, você vai lembrar de questões familiares ainda na tua infância, naquele ambiente em que você cresceu, que te levaram hoje a dizer certas coisas, inclusive com melancolia, com estresse, com pesar, né? Com tristeza, e às vezes até com muita raiva, até ódio, tá? E ter a raiva positiva e destrutiva, nesse caso é destrutiva, tá? Daí nasce um outro sentimento de culpa, que é aquele sentimento de estar vivo, né? Eu não mereço estar no mundo. Eu tenho sentimento de culpa por estar vivo. Porque isso aí vai relacionado com sentir-se responsável pela, por exemplo, pela saúde da mãe, a precária saúde da mãe, ou de sua morte durante o parto, né? E daí sai aquela frase: se eu não tivesse nascido, minha mãe não teria morrido, tererê, tururu, né? Quantas vezes vocês já devem ter ouvido isso? Então, note bem,
Os sentimentos de culpa, eles dão uma série de longa e grande variedade de outras manifestações. Pequenos acidentes, grandes acidentes, quebrar o pé, quebrar o braço, torcer o tornozelo, cair da escada, mal-estar, vários tipos de doenças, tá? São quase todos relacionados a sentimentos de culpa. Mais para frente a gente vai dar a relação em outro vídeo, quais eles são esses pequenos acidentes, as manifestações. Ou seja, podem dar lugar a tudo aquilo que pode destruir nossa felicidade, tá? Nossa saúde, a possibilidade de sucesso, inclusive pode induzir a prisão. A pessoa pode ir até para a cadeia por causa de sentimento de culpa. Em breve nós vamos falar sobre o segundo sentimento de culpa, que é o de ter desiludido um ou mais entes queridos, ok? Então, muito obrigada por ter ficado com a gente até agora. Esperamos por você no próximo vídeo. Um abração.